Eu posso, meu Pai, tomar na vida do meu pai, do evangelista Everton. Senhor, eu não conheço ele, é a primeira vez que eu estou ouvindo ele, Pai. Mas que ele venha ser um atalaia em tuas mãos nessa noite. Senhor, todo eu dele que venha cair por terra, que venha aparecer o teu santo nome, Jesus. Senhor, que ele venha ser a boca do Senhor nesta noite, Jesus. Pai, que não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Se for, Pai, necessário nos exortar, Pai, nos exorta. Se for para nos consolar, nos consola nesta noite. Mas não deixe, meu Pai, nós sairmos daqui, meu Pai, da mesma forma que nós entramos, Jesus. Mas te peço, meu Pai, usa ele com graça, usa ele com sabedoria, Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha tomar as tuas mãos, ele agora, nesse exato momento, Pai, que teus anjos, meu Pai, venha acompanhar ele nessa pregação em nome de Jesus. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor possa tomar ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Coisa linda, Jesus. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós nos sentimos honrados por estar aqui essa noite. Oh, Deus Uma maravilhoso. vez mais, para juntos aqui nessa noite adorarmos ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, amém? Amém. Glória a Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Já ouviu Deus falar contigo aqui neste lugar? Desde o momento que eu entrei por essas portas, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Graças a Deus, eu quero aqui nesta noite pregar a palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. É o versículo do número 18 a seguir. Eu quero agradecer a Deus no nome de Jesus aqui nessa noite, pela vida do nosso querido irmão, servo do Senhor, pastor, missionário, obreiro do Senhor, o Senhor Rony. O nome dele é Rony Peterson, né? Filho da nossa irmã missionária Poliana. Gastou um pouco o nome, né? Deus abençoe em nome de Jesus de maneira forte, poderosa, sua vida, seu ministério, sua família. Pastor Daniel, pastora Maria Tereza, nos concedeu o aval para estarmos aqui nessa noite, para pregarmos a palavra do Senhor. Palavra esta que é digna de toda aceitação, mas ela é fiel e ela é inerrante. Esta é a palavra do Senhor. Deus faz, pesar nos nossos ombros uma vez mais a responsabilidade de ministrar por meio da palavra. Também para adorar a Deus pela vida do nosso irmão, servo do Senhor, Pablo, que esteve orando pelas nossas vidas. O Senhor Deus te abençoe, todos os ministérios aqui que nos antecederam. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Cheguei aqui o culto já estava acontecendo, Deus já estava agindo aqui neste lugar. Minha esposa, nessa noite, ela foi cantar em um congresso ali das nossas igrejas e foi aquela correria, né? De lá para cá, de lá para lá e de lá para cá. Então, mas graças a Deus, Deus nos deu graça e nós estamos aqui nessa noite. Capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo de número 18. A epígrafe do texto é: a figueira sem, graças a Deus. Leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se, exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, somente fareis o que foi feito à figueira. Mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar,
tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Graças a Deus. Eu não quero aqui nesta noite, no nome de Jesus, ignorar a oração que já foi feita pelas nossas vidas, mas no nome de Jesus, eu quero te dar liberdade aqui nessa noite para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Eu quero que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Agora abra a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Graças a Deus. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 6, 7, 8 e 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: a figueira há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Em algumas versões vai dizer esterco. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Graças a Deus. Pode se assentar. E quem pode dar glória a Deus aí nessa noite? Quem pode adorar o Senhor nessa noite? Graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Esta é a palavra de Deus nosso Senhor. Graças a Deus. Queridos, nós que estamos aqui nesta noite, diante desta oportunidade que nos foi dada pelo Santo Espírito do Senhor, até que nos concedeu graça para estarmos neste lugar aqui nesta noite, eu glorifico ao Senhor por isso, porque eu me sinto aqui nesta noite um privilegiado, honrado pela oportunidade que o Senhor nos concede, que é de pregar a bendita palavra do Senhor. Palavra esta que é digna de toda aceitação, porque ela é fiel e inerrante. Esta palavra, ela é digna de toda aceitação, porque ela cumpre os seus propósitos. A palavra é digna de toda aceitação, porque a Bíblia diz que nenhuma das palavras que Deus falou ao respeito do seu povo caiu por terra. Antes, ela foi cumprir o seu propósito para voltar-se para Deus. E nesta noite nós, ainda quando estávamos orando ao Senhor, clamando a Deus, para que Deus nos desse uma palavra aqui nesta noite, neste culto. Eu confesso aos irmãos, eu estaria aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor, na primeira carta, na primeira epístola que escreveu o nosso irmão evangelista João, no capítulo de número 2, o versículo de número 14 a seguir, que está na temática deste culto nesta noite. Mas estudando a palavra do Senhor, orando a Deus, Ele nos concedeu aqui nesta noite a palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 21, e também nos fez escorrer naquilo que escreveu Lucas. E quando Deus Ele falou nos nossos corações este texto da palavra do Senhor, estudando, lendo a palavra do Senhor, Deus Ele soprou essa palavra no meu coração, me disse: você vai pregar essa palavra neste culto. Porque as coisas nas nossas vidas, nós não dirigimos, nós não caminhamos ou não palmilhamos com os nossos pés nas nossas direções, nós estamos andando debaixo do propósito de Deus. Deus Ele nos guia, nos conduz ao centro da tua vontade. E eu fiz algo que não é do meu costume aqui nesta noite. Eu li no capítulo de número 21 de Mateus e li no capítulo de número 13, segundo escreveu o nosso irmão evangelista Lucas,
O capítulo de número 13, segundo escreveu o nosso irmão o evangelista Lucas, nós vamos encontrar a mesma parábola da figueira que está descrita em Mateus, no capítulo de número 21. Embora nós pegamos a Bíblia Sagrada e nós lermos os evangelhos, 4 evangelhos do Senhor, nós vamos entender que esses 4 evangelistas, eles estão fazendo uma coletiva, ou eles estão fazendo uma visão sinótica acerca daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus ele falou, acerca daquilo que Jesus ele operou, acerca daquilo que Cristo ensinou. Os evangelistas eles vão descrever a cura, eles vão descrever os milagres da parte do Senhor, eles vão descrever os feitos de Deus e também vão falar acerca das suas operações, tudo isso dentro da sua visão conjunta. Eles vão fazer a comparação e descrever os feitos do Senhor, os feitos de Cristo através do seu ministério terreno, que dura cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós vamos falar de milagres, de feitos, de operações de Cristo, milagres dentro daquela categoria que nós chamamos de milagres no plural, e milagres também dentro da categoria a qual nós chamamos de milagre no singular. O evangelista João, quando ele está descrevendo o seu evangelho, quando ele está acabando de escrever o seu evangelho, ele vai falar assim: se nós tivéssemos escrevido todos os feitos que Jesus fez, julgo eu que não teria livros na terra para descrever todas as suas obras. O que João estava fazendo era uma hipérbole. Ele estava fazendo esta hipérbole, falando acerca dos fatos e dos feitos do Senhor. Embora haja vista que não há uma descrição muito minuciosa acerca dos fatos que Cristo operou, porque estes evangelhos eles foram descritos 30, 60 anos depois que Cristo foi assunto para os céus, depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus diante do Senhor. Porém, nós, quando pegamos a Bíblia Sagrada, nós temos a graça do Senhor de receber dos evangelistas estas 4 descrições, que é o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, o evangelista Lucas e o evangelista João. O evangelista Marcos, Mateus e Lucas, ele entra dentro dos evangelhos sinóticos. Já João não. O evangelista Mateus, ele vai escrever para os judeus. O evangelista Marcos, ele escreve para os romanos, ele vai destinar as suas cartas para os romanos. Já o evangelista João, o evangelista Lucas, ele escreve as suas cartas para os gregos, aqueles que eram amantes da literatura, aqueles que eram filósofos. E já o evangelista João, ele não entra dentro desta categoria dos sinóticos, porque ele tem uma preocupação de não escrever mais destinado para nenhuma outra cidade ou nação. Ele escreve direcionado para a igreja. João, ele é o tipo do apóstolo que nós chamamos de alguém que é apologético. Ele é um apologeta, porque ele escreve defendendo a nossa fé. Porque embora alguns estavam julgando e estava imperando na época de João a doutrina gnóstica. A doutrina gnóstica é aquela doutrina, pastor Daniel, que ensina que Deus ele não pode habitar em uma matéria humana, que Deus ele não poderia se materializar dentro de uma matéria humana e se manifestar em nós, visto que a matéria humana ela é corruptível e Deus incorruptível, ele não pode se manifestar. É por isso que a carta que o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, nós julgamos Rony Peterson, que é o evangelho mais antigo do que Gênesis, porque Gênesis está contando a história do Criador e das suas criaturas. João, no capítulo de número 1, não, ele não vai falar sobre a criatura, ele fala sobre o Criador. E quando ele vai descrever acerca do Criador, não dá para iniciar, não dá para ter um início, pastor Daniel, porque tudo aquilo que tem um início tem também um fim, tem um meio e um fim. O João ele não vai falar acerca do início, ele não fala acerca do meio e nem do fim,
Ele vai falar acerca da eternidade, da pré-existência do Criador. Quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só para os gnósticos que negam que Deus ele não pode ocupar uma matéria, sendo que Deus tem poder de fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Ele vai dizer assim: só para os negacionistas, nós vimos a sua glória, e a glória dele era a glória como a glória do unigênito do Pai. Ele era a glória do unigênito do Pai, porque ela se manifestou entre nós. E todos aqueles que estavam perdidos nas trevas viram a luz. E Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. O que João estava dizendo era dentro da literatura grega, quando ele disse assim: no princípio era o Logos, palavra, e o Logos era Deus, a palavra, e o Logos se fez carne, a palavra, e habitou entre nós. O que João estava defendendo era que ele se fez carne e habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória, a glória esta como a glória do unigênito de Deus. É por isso que em Marcos, no capítulo de número 5, quando ele está descrevendo esta glória, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia disse que ela vai dizer assim: ouvindo falar da fama de Jesus, da fama dele, porque a glória dele, ela vai dizer consigo mesma, e ela vai fazer um monólogo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. É por isso que quando a Bíblia disse que vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, nós encontramos Bartimeu no capítulo 10 do Evangelho de Marcos dizendo, perguntando: quem está passando por aí? E alguém vai dizer para ele: é Jesus de Nazaré. Para vocês ele é de Nazaré, para mim não, ele é o filho de Davi. E ele vai clamar na beira do caminho: tende misericórdia de mim. Oh, glória a Deus. É por isso que quando nós falamos da glória do unigênito de Deus, nós vamos encontrar o evangelista Filipe, que quando ele foi convocado para esta comissão, ele vai dizer assim: eu não posso guardar isto para mim. Então ele vai até Natanael, que estava escondido debaixo da figueira, e diz assim: Natanael, eu conheci um homem que as escrituras falam que é o profeta semelhante a Moisés. E Natanael vai perguntar assim: de onde ele é? E ele vai dizer assim: é da Galileia. Olha, e diz assim, Natanael vai dizer assim: julga você ou julga nós, que de Nazaré ou da Galileia pode vir alguma coisa boa. Filipe vai dizer para ele: vem comigo e vê. E a Bíblia diz que quando Natanael vai lá e se aproxima, ele olha para Natanael e diz assim: ainda antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi, Natanael. E Natanael olha para ele e vai ficar maravilhado. Ele disse assim para Natanael: tu está impressionado porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? De hoje em diante você vai ver filho, anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Oh, glória a Deus. Ninguém disse para Jesus que é quem era Natanael. Ninguém falou com Jesus que quem Filipe chamou se chamava Natanael. Ninguém falou para Jesus que o endereço de Natanael era debaixo da figueira. E é interessante que nós estamos falando e vamos falar algumas coisas sobre a figueira aqui nessa noite. Jesus chama Natanael debaixo da figueira, chama Zaqueu em cima da figueira. Jesus, ele fala acerca da figueira, porque a figueira, ela é uma representação simbólica da igreja de Israel. Pega isso aí nessa noite, anota isso aí nessa noite em nome de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para Natanael, ainda antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, eu te vi, eu já tinha te enxergado, Natanael. Eu só estava esperando o momento certo para te comissionar. Eu só estava esperando o momento certo para te convocar. Entende, Natanael, que a boca de Filipe é a minha boca também. Entende que a mensagem de Filipe é a minha mensagem também.
e ele vai ocasionar a matança dos inocentes. Quando a Bíblia vai dizer que Cristo ele nasce, e que quando Cristo ele nasce, os 3 reis magos, e a palavra vai dizer que a estrela ela vai rasgar os céus de uma extremidade até a outra, e os magos vão ver a estrela parar em Belém, casa do pão, e Cristo para em Belém, e a Bíblia vai dizer que os 3 reis magos eles seguem a profecia do Cristo que nasceria, e a palavra vai dizer que quando Cristo nasce, eles chegam no palácio de Herodes. Porque no palácio de Herodes? Porque eles vão dizer assim: viemos adorar o rei dos judeus, porque a profecia nos disse que por aqui ela haveria de nascer, e nós vimos a estrela rasgar os céus, e a estrela parou aqui neste lugar. Se ele era rei, ele deveria ter nascido em um palácio, mas como ele não nasce em um palácio só para cumprir a mensagem profética de um profeta, que o seu ministério durou o ministério mais curto na terra, que o seu ministério durou cerca de 1 ano e só 5 meses, um profeta que foi profetizado no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar a Bíblia falando acerca do seu ministério, que estava preparando o caminho para o Senhor, e ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele era rei, ele era também cordeiro. A Bíblia diz que quando ele se manifesta, ele não vai julgar por usurpação ser igual a Deus. Então o que ele faz? Ele vai se esvaziar-se da glória. Sabe o que Cristo fez para se manifestar no ventre da nossa irmã Maria? A palavra vai dizer o seguinte: que ele se esvazia da glória, que ele vai largar a glória, a ignomínia que lhe estava sujeita, e a palavra diz que ele vai suportar a morte de cruz, e a palavra vai dizer: pelo que Deus vai lhe dar um nome que estava acima de todo nome, para que no nome de Jesus se curva todo joelho. Se não curva hoje, amanhã vai bater de cara no pó. Todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. O que Cristo fez naquele dia que ele se manifesta no ventre da nossa irmã Maria, e nasce em uma estrebaria, em uma manjedoura, para cumprir a mensagem profética de João, que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, foi se esvaziar. Ele vai desenfreitar-se da glória de Deus, ou seja, ele vai abandonar a coroa de glória para suportar uma coroa de espinho. Ele vai abandonar o cetro de justiça para suportar os chicotes que bateriam sobre a sua costa. Ele vai abandonar o trono para ser julgado e pregado em um madeiro. Ele vai abandonar o louvor dos serafins para suportar a folga. Aqui embaixo solta Barrabás e prende a Jesus. Ele vai largar o apogeu da glória, e ele vai ter as suas vestes rasgadas aqui embaixo e compartilhado e lançado as sortes pelo soldado, e alguém dizendo assim: crucifica este homem. Por quê? Porque ele vai se esvaziar-se da glória de Deus, porque ele não julga por usurpação ser igual a Deus. Então, se ele nasce e ele não julga por usurpação ser igual a Deus, os 3 reis magos eles vão errar o endereço de alguma maneira. Por quê? Porque se ele nasce mesmo sendo rei, ele se manifesta como servo, ele deveria nascer dentro de um palácio. Então os 3 reis magos vão até Herodes e dizem assim: aonde está o rei dos judeus? Porque nós viemos aqui para o adorar. Mas ele não estava no palácio, ele estava em uma estribaria, ele estava em uma manjedoura, ele havia nascido dentro de uma manjedoura para se cumprir a palavra que ele se manifestaria como o Cordeiro de Deus, que tiraria o meu e o seu pecado e o pecado do mundo. Quem pode dar glória a Deus aqui nessa noite? Quem pode glorificar a Deus aqui nessa noite por essa palavra? Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo 18 ao versículo
versículo de número 22, Cristo ele está fazendo um retrato, ele está fazendo uma tratativa acerca da fé. E logo nós vamos entrar aqui nesta noite dentro da temática para este culto aqui nesta noite. O que a Bíblia está dizendo, pastor Daniel, é que depois dele ter entrado na entrada triunfal de Jerusalém, isso aqui é uma incógnita para a nossa mentalidade humana. Por quê? Porque ele entra na entrada triunfal de Jerusalém, ele faz a entrada triunfal de Jerusalém e ele não vem montado em um cavalo branco. A Bíblia vai dizer que na sua primeira vinda ele vem sentado em um jumentinho, filho de uma jumenta, e ele vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ou seja, Cristo ele nasce como servo, ele vive como servo, ele morre como servo. Ele era Deus e se fez homem, ele era Deus e se fez servo, ele se fez servo, nasceu como servo, viveu como servo e morreu como servo. Ao contrário da minha geração, porque tem homens que nascem como homem e tenta viver como Deus. Cristo não, ele nasce como Deus e vive como homem, ele nasce como Deus e vive como servo. A nossa geração precisa aprender acerca disso. Por quê, pregador? Simples, porque o fogo que arde na minha vida, ele não pode arder só quando eu estou com o microfone na minha mão. O fogo que arde na minha vida não pode arder só quando eu estou de terno e de gravata. O fogo que arde na minha vida não pode arder só quando eu tenho a minha oportunidade dentro da igreja. Sabe por quê? Porque tem gente que enquanto está tocando é uma glória, enquanto está louvando é uma glória, quando é ele que prega é uma glória, mas quando ele larga o microfone ele não consegue mais servir, ele não consegue mais cultuar. Quer saber quem é cheio de Deus na igreja e quem não é? Quem está preparado para trabalhar na obra e quem não está, começa a arrancar deste obreiro o microfone e entrega uma vassoura na igreja. Começa a tirar ele do altar e coloca ele na portaria da igreja para recepcionar quem chega na igreja. Começa a tomar ele de algumas oportunidades e dizer para ele: entrega água para quem está pregando, leva água para quem tem sede aqui nessa igreja. A Bíblia diz que Eliseu vai crescer derramando água no cântaro de Elias. A minha geração não quer mais derramar água no cântaro. A minha geração não quer mais largar o microfone e pegar uma vassoura. A minha geração não quer mais sair dos altares e pregar nas ruas, nos cultos ao ar livre. A minha geração não consegue mais amar uma alma e quer amar uma multidão. Quem não ama a alma não tem capacidade de amar uma multidão. É por isso que Jesus está sacudindo a figueira nessa última hora. Por quê? Porque ele está procurando frutos. O que ele quer saber não é o seu nome, não é se você tem nome de gente grande ou não tem. O que ele quer saber não é quem é você, se você prega bem, fala bem, canta bem, profetiza. O que ele quer saber é se você tem disposição para sair do seu lugar, da sua zona de conforto e fazer aquilo que ele determinou para a sua vida. É ver em um campo missionário não apenas uma multidão, mas uma alma que precisa ouvir falar de Jesus. O que ele quer saber é isso. Só que no capítulo de número 21 de Mateus, Cristo ele está manifestando o feito. No capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele está construindo uma parábola em cima daquilo que ele fez. No capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e no capítulo de número 11 do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós vamos encontrar a mesma história, a figueira sem fruto. E isso é um sinal no ministério terreno de Cristo. Quando a Bíblia vai dizer que depois da entrada triunfal de Jerusalém, da purificação do templo e dele ensinar no templo, e isso é outra mensagem para outro tempo, a Bíblia vai dizer que cedo de manhã, ao voltar da cidade, ele teve fome, e ele vai se aproximar de uma figueira, que era uma árvore nativa dentro de Israel. É por isso que nós vamos ouvir falar da figueira dentro da Bíblia Sagrada. A primeira vez que a figueira é citada dentro da Bíblia Sagrada está no livro da genealogia bíblica, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, quando a Bíblia vai dizer: e vendo a mulher que a árvore era boa para dar conhecimento, desejável aos olhos e agradável, ela vai agradável
ela vai comer do seu fruto e vai dar também para o seu esposo. Segundo os rabinos de Israel, essa figueira que nós estamos falando é a mesma figueira que vai produzir o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a palavra vai dizer que logo depois que eles se alimentaram dessa figueira, a história vai dizer que eles perceberam que estava nu. Então eles vão colher folhas dessa figueira, vai cozer essa figueira e vão tampar a sua vergonha. Nós não estamos aqui nessa noite afirmando isso, mas nós estamos falando acerca daquilo que os rabinos ensinam. E quando nós falamos acerca da figueira dentro da Bíblia Sagrada, nós estamos falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem aqui se lembra que no início da mensagem, na introdução, eu estava falando acerca de Natanael, quando a Bíblia fala que Herodes vai fazer a matança dos inocentes, e a história vai dizer que vai morrer cerca de 40 crianças dentro dos territórios de Jerusalém e de Israel, de 2 anos para baixo. E a palavra vai dizer que então vai se cumprir uma profecia do profeta lamentador Jeremias, quando ele diz assim: ouve-se um grito em Ramá, um choro em Jerusalém, é Raquel chorando pela vida dos teus filhos, e não há quem a console. Estava se cumprindo nos dias de Herodes, só que a história vai dizer que pelo menos 3 crianças daquele dia são salvas da matança de Herodes. A primeira criança que nós encontramos que é salva da matança de Herodes é nada mais, nada menos do que Jesus, o servo dos servos. A história vai dizer que o anjo Gabriel vai descer naquela cidade simples, em uma mulher desposada do seu marido por nome de Maria, uma mulher que tinha uma vida simples, uma vida comum, e o anjo vai dizer para ela: salva e agraciada és tu, mulher, porque o ente que de ti há de nascer, ele governará o mundo. Quando ele se manifesta para aquela mulher olha aquela saudação do anjo, ela não vai compreender, porque se fosse uma saudação judaica, seria assim para ela: Shalom, paz seja contigo, mulher. Mas o anjo vem e disse assim: salve e agraciada és tu. Ela olha para o anjo e vai dizer: quem és tu? E o anjo vai dizer para ela: eu sou Gabriel, e eu te assisto diante de Deus. O Senhor Deus te escolheu, mulher, para cumprir a profecia do próprio evangelho que é profetizado em João, em Gênesis, depois da queda do homem, que disse que quando o homem peca, a serpente feriria o seu calcanhar, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus. Quando o anjo aparece para esta mulher e anuncia para esta mulher que ela seria envolvida pelo Espírito, e que o ente que dela haveria de nascer seria gerado pelo Espírito no seu ventre. Ou seja, o que a palavra está dizendo é que Jesus ele não vai usar a ordem cromossômica, 45% do cromossomo do homem e 45% do cromossomo da mulher, quando o espermatozoide vai adentrar no ângulo da mulher para adentrar no ventre, e a palavra vai dizer que então vai ser gerada uma criança dentro do seu ventre. Não, porque ele é a semente da mulher, porque não houve participação da fecundação de Cristo do homem. Ou seja, ele vai ser fecundado como semente dentro do ventre de Maria, estando ela ainda desposada do seu esposo. Quem pegou essa noite pode dar glória a Deus. Quem pegou glória a Deus, segura essa noite, eu preciso continuar pregando. E a palavra vai dizer: servo do Senhor, que esse Jesus, que o mesmo anjo Gabriel que desceu e disse para Maria: o que tu hás de gerar vai ser do Espírito Santo. Ele também vai se manifestar para José. Por quê? Porque eles estavam desposados. E nos tempos de José, era também como nos tempos quando eu era mais novo. Uma virgindade de uma mulher tinha valor, uma virgindade de uma jovem tinha valor, o matrimônio feito dentro do celibato santo tinha valor. O homem só poderia conhecer a sua esposa depois do matrimônio, a esposa só poderia conhecer o homem depois do seu matrimônio. E a palavra vai dizer o seguinte, pastor Daniel: quando José percebe que o ventre de Maria está aumentando, está crescendo, quando José percebe que o corpo de Maria está mudando, quando José percebe
eu preciso guardar, preservar minha imagem, então eu preciso fugir, eu preciso ir embora. O anjo aparece para José e disse para José assim: José, eu sou mesmo o anjo que desci e disse para Maria que ela seria envolvida pela unção do Espírito e que ela geraria uma criança no seu ventre. José, deixa eu te dizer uma coisa: o ente querido que há de nascer da Maria, ele será chamado Filho de Deus. Não fuja, José, não vai embora. E a palavra vai dizer que então José, ele entra nesta empreitada, neste propósito com Maria, e Maria está gerando aquela criança. O ventre de Maria começa a aumentar, o escândalo da graça, o perdão manifesto de Deus, o perdão de Deus materializado, encarnado. A Bíblia diz que vai se manifestar no nosso meio, glória. E a palavra vai dizer o seguinte: que certa vez José quer ir embora, o anjo aparece para José e diz para José: não fica, José, fica, porque isso é o meu propósito. E a palavra vai dizer o seguinte: que quando Herodes lança a ordem para que fosse morto toda criança de 2 anos para baixo, porque ele tinha uma preocupação política, ele vai dizer assim: mata toda criança que nasceu em Jerusalém, nos arredores de 2 anos para baixo. O mesmo anjo vai descer de novo e vai dizer para José assim: José, pega Maria, pega a criança, pega o jumento e foge para o Egito. Preserva a vida dessa criança, porque Herodes, ele quer matar essa criança. E a palavra vai dizer que então José pega Maria, pega a criança, pega o menino e vai para o Egito com eles. Essa é a primeira criança que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, que ela vai ser guardada da matança de Herodes. A segunda criança que nós encontramos é o nosso querido irmão profeta João, o homem que a Bíblia disse que no reino dos céus ele não tinha operado nenhum milagre, mas que não tinha ninguém aqui na terra dentro deste reino maior do que João. Porque ser maior no reino de Deus não é, no reino de Deus a gente não é medido por aquilo que a gente produz, a gente é medido por aquilo que a gente é. Tem muita gente que produz muito, mas não é nada, e tem muita gente que não produz nada aparentemente, mas Deus olha e disse assim: ninguém toca nele, ninguém toca nela. Sabe por quê? Porque esse daí é grande, mas ele não é grande dentro da dimensão humana, ele é grande dentro da dimensão espiritual, porque a dimensão espiritual e a dimensão humana tem um paradoxo muito grande. Na dimensão humana a gente olha quantos seguidores tem no Instagram, se ele tem nome, se ele é famoso, se ele tem fama, mas na dimensão divina é diferente. Deus olha o quanto você se relaciona com o Criador, o quanto você está apto a servir, o quanto você é útil para a obra do Senhor, o quanto você renuncia para cumprir o chamado de Deus. Aí que faz grande. Esta é a segunda criança que foi guardada da matança de Herodes. A terceira criança que foi guardada da matança de Herodes é o nosso irmão Natanael. Quando Jesus olha Natanael vindo em sua direção, ele vai dizer: eis aí o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Porque simples, a mãe de Natanael, quando ela descobre a ordem de Herodes, ela vai pegar Natanael, vai tirar Natanael do seu endereço e vai morar com Natanael debaixo de uma figueira. E segundo os historiadores, ela vai esconder Natanael debaixo das folhas da figueira, pastora Maria Teresa. Por quê? Para preservar a vida daquela criança. E acima de tudo, ela estudava também as profecias. Ela disse assim: no dia que o Salvador se manifestar, ele vai te enxergar debaixo dessa figueira. E só para cumprir o que Cristo disse, ele vai dizer assim, só para cumprir o que a mãe de Natanael já tinha dito para ele Cristo vai dizer para ele o seguinte: Natanael, antes que Filipe te chamasse debaixo da figueira, Natanael de baixo, Zaqueu em cima. E qual que é o problema, pregador? Para nós todos, para Cristo nenhum. Zaqueu corre e sobe em cima da figueira porque ele tinha um problema. Ele não poderia ver Jesus porque a multidão te impedia, porque ele era grande em fama, mas era
da história. Por quê? Porque no melhor culto da história não é o homem que vem para buscar a presença de Deus, é Deus que vem para buscar e chamar o homem para a sua presença. Vem Adão, vem Adão. A Bíblia disse que no cair da alva, todos os dias ele se manifestava e dizia assim: Adão, vem na minha presença. E Adão se manifestava na presença dele. Naquele dia ele chamou, mas Adão se escondeu. Eu não sei aonde você está aqui nesta noite. Se você é o Natanael, está debaixo da figueira, se você é o Adão e está atrás dela, ou se você é o Zaqueu e está acima dela. Mas eu sei que nesta noite, se você está em cima, ele te manda descer. Se você está escondido atrás, ele te diz que já te viu. Se você está atrás dessa figueira, escondido debaixo dela como Natanael, ele diz que já te viu. Atrás dessa figueira como Adão, ele te chama nessa noite para o relacionamento. Glória a Deus. Vamos falar sobre a Aleluia, Jesus. figueira. Aleluia. Vamos falar acerca da figueira aqui nesta noite. O que Cristo estava fazendo, meu irmão, ele estava dramatizando a sua história, porque ele vai lhe ensinar com exemplo. O maior mestre não é aquele que ensina com palavras, o maior mestre é aquele que ensina com exemplos. É por isso que a Bíblia diz assim, Provérbios capítulo de número 22, o homem mais sábio depois de Jesus, que pisou na terra, pastor Daniel, ele vai dizer o seguinte: ensina o menino no caminho em que se deve andar, no caminho em que se deve andar, e até quando ele for grande ele não se desviará dele. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: eu não posso apenas indicar o caminho, eu não posso apenas mostrar o caminho. O que eu preciso fazer é aquilo que os mestres Israel diz, que o servo ele tem que pegar a poeira dos pés do seu Senhor, ou do seu professor. Ou seja, eu não preciso, eu não posso ensinar apenas indicando, eu preciso ensinar com exemplo, eu preciso ensinar com dedicação, porque o pregador, o servo do Senhor não pode ser como o médico que diz não fuma e ele fuma. Ele não pode ser como aquele homem desgovernado que diz para os filhos é errado e faz aquilo que é errado. Não, nós precisamos ensinar com exemplo. Por quê? Porque a pregação ela até comunica, mas o que vai arrastar é o nosso testemunho. O que vai trazer pessoas para a presença de Deus é o nosso testemunho. Então Cristo está dramatizando o seu ensinamento. No capítulo de número 21 de Mateus, a Bíblia diz que depois que ele conclui todas essas obras, ele vai ter fome e ele vai se aproximar de uma figueira para buscar frutos nela. E a palavra vai dizer que quando ele se aproxima desta figueira e não acha frutos nela, pastora, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai amaldiçoar essa figueira. Ele vai dizer assim: ninguém mais coma fruto de ti. E a palavra vai dizer que ele profetiza então que aquela figueira ela seria secada, e a história vai dizer que a figueira então ela vai se secar. No outro dia os discípulos se levantam caminhando na mesma região. Se levanta Pedro, um dos discípulos mais coléricos, mais sanguíneos de Cristo Jesus. Quando ele olha para a figueira, ele percebe que a figueira está seca. Pedro era para frente, irmão. Pedro era o discípulo mais para frente que Jesus tinha, era o homem mais corajoso que Jesus tinha. Pensa uma pessoa aqui nessa noite que era despreparado, mas que queria aquilo que Deus tinha para ele, era Pedro. Porque se tem um negócio que Cristo trabalha no nosso meio, irmão, Cristo, tem muita gente que tem capacidade de fazer e até fazer melhor, mas não quer. E tem gente que não tem capacidade, mas quer. Aí Cristo vai e capacita e dá graça para ele e ele faz. É assim que era Pedro. Judas era o mais capaz, mas ao invés de agarrar a graça, ele vai trair ela. Pedro não, era o mais incapacitado, o mais despreparado, mas a vontade dele era tanta que um dia Cristo olha para ele e disse assim: quem dizeis os homens da terra que eu sou? E eles vão dizer assim, uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem Moisés, Elias, e outros julgam que o Senhor é outros profetas. Aí Cristo vai olhar e vai dizer assim para vós quem eu sou. Pedro toma a dianteira e disse assim: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha para Pedro e vai dizer assim: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Simão Barjona, por que Simão Barjona? Simão significa cana que vacila. Se tinha um cara vacilão na comitiva dos discípulos, era Pedro. Pedro era vacilão em todas
quem você é pelo meu propósito. Você é a cana que vacila, mas a partir de hoje não, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, que sou Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E a palavra vai dizer então que Pedro adianta-se, vai até ele e diz assim: mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoaste secou. Cristo olha para ele e disse assim: Pedro, se você tiver fé, se vocês tiverem fé, a sua fé se manifestará de maneira sobrenatural, que vocês vão poder dizer para este monte: arranca-te daí, precipita-te para o meio do mar, e isso vos será feito, porque tudo aquilo que vocês pedirdes em meu nome, com fé crendo, recebereis. No capítulo 21 de Mateus, ele está executando aquilo que ele ensina no capítulo de número 13 de Lucas, e aqui eu quero falar acerca dessa mensagem nesta noite, porque no capítulo de número 21 de Mateus, ele está ensinando através de exemplo. No capítulo de número 13, ele está falando acerca da parábola, ou seja, ele vai construir uma parábola em cima dos teus feitos. Mateus no capítulo 21 vai narrar a figueira estéril. Lucas no capítulo 13, ele dá a mesma epígrafe do texto, mas ele vai trazer algumas minúcias, porque aquilo que os discípulos não tinham capacidade acadêmica de fazer, Lucas era o mais capacitado dentre os quatro evangelistas, era o mais capacitado. Por quê? Porque ele tinha os seus canudos, ele tinha uma formação acadêmica. Lucas, ele foi alguém que prestou, ou que foi capacitado dentro de uma universidade, porque ele servia a Cristo no seu ministério como médico. Era alguém que era médico. É por isso que quando ele vai estudar acerca dos feitos de Jesus, ele vai até Teófilo. É por isso que quando ele vai falar acerca de Jesus, ele vai pesquisar sobre a vida de Jesus. Lucas, ele escreve com uma visão diferente dos discípulos, porque ele vai atrás de quem viu, de quem viveu, de quem recebeu o milagre. Ele vai narrar a história de quem viveu, de quem sentiu, de quem viu a mensagem de Deus. Ele não foi um apóstolo que viu os atos de Cristo, ele não foi um apóstolo, mas ele foi alguém que foi chamado dentro deste ministério, e ele vai ter uma preocupação de falar aquilo que os discípulos não falaram, de ver aquilo que os discípulos não viram. Ou seja, dentro da genealogia de Mateus, ele é o filho do homem, mas dentro da genealogia de Lucas, ele é o filho de Deus. Lucas, ele tem essa preocupação, ele vai até Maria, conversa com Maria, Maria narra para ele os acontecimentos, ele vai narrar todos os acontecimentos que vai acontecer, que vai preceder o nascimento de Cristo. Lucas, ele tem essa preocupação, e aqui Lucas está narrando acerca da parábola da figueira. Aí ele vai dizer assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada, a figueira representa Israel e a igreja, como eu disse, na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Pode cortá-la, para quem está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ela ainda este ano, até que eu escave ao seu redor, e dela e eu lhe ponha também esterco ou estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar, não mandarás cortá-la, apenas se ela vier a dar fruto. Só que tem um mistério dentro da figueira, e eu vou te dizer o mistério da figueira. Se você me perguntar qual é o mistério, pregador, me pergunta 1, 2, 3. Qual é o mistério, pregador? O mistério dentro da figueira é que a figueira, ela tinha uma representação simbólica de Israel. O primeiro mistério que existia dentro da figueira, ele quebrava os processos que Salomão vai escrever em Eclesiastes, no capítulo de número 3, quando ele está enfadado e ele está falando acerca do tempo, quando ele disse assim: há um tempo de plantar a semente e o tempo em que a semente vai nascer, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. A figueira, então, ela era diferente. Por quê? Porque a figueira, ela não tinha uma estação própria para frutificar.
frutificar. Ela não tinha uma estação própria para dar fruto. Existia uma ordem divina, não uma ordem territorial sobre a figueira, mas uma ordem divina sobre a figueira. A figueira, dentre as plantas, ela tinha um mistério muito grande. Ela tinha uma ordem imperial de Deus. Qual ordem imperial? Porque todas as hortaliças, todas as árvores frutíferas, ela tem o tempo certo de produzir os teus frutos e o tempo certo em que ela vai passar pela estação, a estação da seca, e depois ela vai florescer de novo para depois produzir de novo os teus frutos. A figueira era diferente. A figueira tinha uma ordem divina sobre ela. Qual ordem, pastor Daniel? A figueira nunca poderia florescer sem frutificar, ou seja, a ordem divina para a figueira era a seguinte: antes de preocupar com a aparência, você se preocupa com os frutos. Era a única árvore que Deus criou que quando ela florescesse, automaticamente ela teria que produzir o seu fruto. O que você está querendo me dizer, pregador? É simples. Jesus não amaldiçoou aquela figueira porque ela não tinha fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha aparência. Que no Deus da glória a Deus, o que ele estava amaldiçoando não era a infrutividade da figueira, não era porque a figueira era infrutífera. O que ele estava amaldiçoando era porque a figueira tinha a aparência de que tinha, mas não tinha. A figueira tinha a aparência de que tem, mas não tem. E aqui nessa noite ninguém vai esconder. Eu vejo aqui nessa noite, a gente olha, só tem crente aqui neste lugar. Mas quando Deus faz um balanço, Ele não vem pelo balanço da nossa visão, da nossa visão externa, da nossa visão humana. Ele vem pela visão espiritual, porque dentro da visão externa até o profeta erra, porque a Bíblia disse que quando Samuel é chamado para ir à casa de Davi em Belém, ele vai tentar ungir Eliasé, ele vai tentar ungir Eliezer, ele vai tentar ungir a Samar, ele vai tentar ungir os irmãos de Davi. E Deus se manifesta e diz assim: Samuel, não faça tal coisa. E ele pergunta: por que, Senhor? E Deus disse para ele: porque você vê o que está de fora e o olho que está dentro. O que está dentro, Cristo. Ele não se engana com a figueira, ele se aproxima dela. Por quê? Porque a figueira tinha folha, a figueira tinha aparência, a figueira tinha matéria, mas a figueira não tinha resultado. Quanta gente está assim dentro da igreja? Ele tem aparência de crente, fala como crente, prega como crente, profetiza como crente, anda como crente, veste como crente, mas as suas atitudes não é de crente. Ele é como o Sardes do nosso meio, tem nome de que vive, mas está morto. Ele é como Efésio no nosso meio, ele abandonou a primeira moda, divorciado com o Calvário. Mas tem uma coisa aqui nessa noite:
arranca essa figueira. Para que ela vai ficar ocupando espaço inutilmente na terra? Irmão, a terra tem mais de 12 milhões de quilômetros. E Cristo está olhando para uma figueira só e dizendo assim: por que ela vai ocupar espaço inutilmente aqui na terra? Meu Deus! Sabe qual que é a minha tristeza dentro da igreja? Que tem gente que a gente olha e fala assim: isso daí é membro de banco, esse daí é membro de cadeira. Quer fazer um saldão aqui nessa noite? Não precisa de falar para não passar vergonha. Meu Deus! Quantas almas você gerou no seu ministério esse ano? Quantas pessoas você trouxe para a igreja este ano? É forte. Aí Cristo olha e disse assim: corta e arranca ela, porque ninguém vai ficar ocupando espaço inutilmente. No ministério de jovens, se entrar, entra para trabalhar. No ciclo de oração, se entrar, entra para orar. No ministério de obreiro, ou entrega tudo, ou nem vai. Meu Deus, que é isso? Aleluia. Inutilmente ninguém fica. Fala, Jesus! Aí você diz assim: mas essa responsabilidade não é minha, é do pastor. Mas a Bíblia fala de 5 ministérios dentro da Bíblia Sagrada. Vou entender aqui nesta noite: 5 ministérios. 5 ministérios. É por isso que todas as leis do homem estão determinadas no corpo humano. É por isso que quando a Bíblia fala das 10 leis que foi dada por Deus dentro no monte lá em cima, quando o Sinai estava fumegando, e a palavra de Deus diz que Deus se manifesta e vai entregar as 10 leis na tábua para Moisés. A palavra vai dizer que Cristo estava de alguma maneira simbolizando aquilo que está no nosso corpo humano, na fabricação, no ápice da criação de Deus. Quando Deus vai criar o ser humano, e Ele vai fazer conforme a tua imagem e a tua semelhança. A tua imagem e a tua semelhança. Então são 10 leis, nós temos 10 dedos na mão, e Cristo ele vai dar as 10 leis. As 10 primeiras leis, ela fala da lei de Deus dentro da ordem horizontal. Dentro da ordem horizontal, ou seja, eu vou servir a Deus sendo útil para a minha geração. Quando a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o nosso amor a Deus é manifestado quando eu consigo amar o meu irmão, quando eu consigo conviver com as diferenças do meu irmão. Porque tem gente dentro da igreja que acha que para a igreja funcionar alguém tem que sair, que acha que para o ministério crescer alguém tem que cair, que acha que para ele ocupar o espaço alguém tem que deixar a tribuna. É interessante, né, pastor Daniel, a vida de Josué, porque a vida de Josué, ela traz para nós o ensinamento. Qual ensinamento? Moisés morre, e 40 dias, 40 noites o povo fica de luto, e a Bíblia diz que Moisés já tinha ungido Josué para ficar no seu lugar. Só que Josué se levanta quando Moisés morre. Não, por quê? Porque não é alguém morrendo que você vai assumir o lugar dele. A ordem de Deus só acontece quando Deus diz assim: Josué, não te mandei eu, você o meu servo é morto, levanta e passa esse Jordão por este povo. Ou seja, a ordem de Deus para Josué não se manifesta depois da morte de Moisés, se manifesta quando Deus fala com ele. É forte. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que está querendo ministério, mas até hoje Deus não falou nada. É Deus. Aleluia. Até hoje Deus não disse nada. Eu falei que na Bíblia tem quantos ministérios? 5 ministérios. Qual ministério que tem na Bíblia? Vou aprender aqui nesta noite: o ministério de mestre, o ministério de pastor, o ministério de evangelista, o ministério de profeta e o ministério apostólico. O ministério apostólico, dedo polegar. O ministério profético, dedo indicador. O ministério evangelístico, o dedo do meio, porque é o dedo que alcança mais longe do que todos os outros dedos. O ministério pastoral, o dedo anelar, porque é o dedo da aliança. E o ministério de mestre é o menor dedo, o dedo íntimo. Por quê? Porque o mestre, ele vai dar a base para todos os outros ministérios. É o ministério mais importante dentro da igreja, mas é um ministério que às vezes não é visto por ninguém. Porque a gente não forma um obreiro dentro da obra de Deus, irmão, que ora, que só busca, que só jejua, mas que não tem interesse de examinar as escrituras.
Deus da verdade, pois a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. O mestre é aquele que tem capacidade de pegar, discipular, capacitar, ensinar para sustentar os outros ministérios, ou seja, é um ministério que vai trazer sustentabilidade para todos os outros ministérios. O ministério pastoral, ele é representado dentro do dedo anelar. Levanta a sua mão para cima, levanta, faz assim com a sua mão aberta. Agora abaixa todos os outros dedos e deixa o dedo anelar em pé. Você não consegue, levanta de novo a sua mão, abaixa o dedo, qualquer dedo que você escolher sem o anelar, todos os outros dedos vão ficar erguidos, porque esse ministério representa o ministério pastoral, o dedo anelar. O dedo anelar representa o ministério pastoral, porque é o dedo que nós usamos quando nós nos aliançamos com a nossa varoa, ou quando a varoa se aliança com o seu varão em um matrimônio. Por quê? Porque esse dedo tem uma veia que ela é ligada diretamente no seu coração. Você se lembra quando Jesus estava pregando a palavra, falando acerca do ladrão em João no capítulo 10, quando Jesus ele se manifesta na vida de Jeremias no capítulo 13, se não me foge a memória, e vai dizer assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Porque este dedo aqui, quando eu abaixo todos os outros dedos, eu não consigo manter ele reto, eu não consigo manter ele ereto. Por quê? Porque embora o ministério pastoral seja um dos ministérios mais importantes dentro da nossa caminhada cristã, ele nunca vai se capacitar e vai se desenvolver sozinho. Ou seja, o que você está querendo me dizer, pregador? E eu já vou te dizer aqui nessa noite, se não der para dar banho, diga: ai, que funciona do mesmo jeito. Tem uma geração de crente preguiçoso, de crente frio, gelado, de crente morto dentro da igreja, que acha que a responsabilidade de trazer gente para a igreja é do pastor, que acha que a responsabilidade de cuidar do ferido é do pastor. Deus já está te dizendo aqui nessa noite que ministério que não tem base, que não tem pessoas na sua retaguarda, ele não prospera sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Unção para quê aqui nesta noite? Querem unção por quê aqui nesta noite? O segundo ministério, Peterson, é um ministério evangelístico, porque é um ministério que vai mais longe, é um ministério que vai lá e traz para o pastor cuidar e para o mestre discipular. É um ministério que tem coragem de ir lá fora e arrancar as almas que estão presas e cativas na mão do diabo. Este é um ministério evangelístico porque ele tem capacidade de ir mais longe. Você traz o evangelista, prega e arranca a pessoa das mãos da garra do diabo. O quarto ministério é o ministério profético, é o dedo indicador. Embora esse dedo indicador nosso, ele é usado apenas para apontar quem está errado, das muitas vezes Deus ele escolheu esse dedo como ministério profético, porque o ministério profético é aquele que aponta o pecado, mas que também aponta o caminho. Porque profeta que aponta o pecado e não aponta o caminho não é profeta, é acusador, é matador de alma. Mas Deus vai levantar profeta aqui nessa noite que aponta o caminho. Deus vai levantar jovens aqui nessa noite e vai dizer para eles: jovens, eu vos escrevi, vos escolhi porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e vós obedeceste o maligno. Deus vai escolher aqui nessa noite e levantar ministérios proféticos aqui nessa noite para a glória de Deus. O quinto ministério é o ministério apostólico. Esse ministério apostólico é aquele ministério que confirma as obras de Cristo, que confirma o ministério de Cristo, que confirma os milagres de Cristo. É o ministério que vai dar cobertura para todos os outros ministérios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um negócio aqui nessa noite, tem um negócio aqui nessa noite. Você escolhe aonde o machado vai bater: no galho ou na raiz? Porque só parecer crente não dá resultado. Porque só parecer crente não gera alma. Verdade. Só parecer crente não vive propósito. Então ele vai bater na raiz. Agora quem diz assim: eu preciso frutificar, eu preciso florescer.
Sabe qual que é o problema do ministério que só parece, mas não é? É que o ministério que só parece, mas não é, ele é apenas sombra. Ele não alimenta ninguém. A árvore, ela nunca se alimenta dos seus frutos, mas ela alimenta daquele que vem buscar fruto dela. E nesse dia quem veio buscar fruto naquela figueira não foi o homem, foi o próprio Criador. Dá uma cutucada aí nesta noite, dá uma balançada no seu irmão aí nesta noite e diz assim para ele: se você não frutifica para o seu Criador, você não vai prestar para mais nada nessa vida. É muito forte, viu, gente? Diz para ela de novo, diz para ele: se você não der fruto para Cristo, Se der fruto para Cristo, nasceu por quê? nasceu para quê? Provoca ele para quê? Provoca ela para quem? Fala, Deus. Sacode É um negócio comigo, né? Graças a Deus, eu fui criado por homens, por uma família simples, irmão. E o negócio era que meu pai, ele é jardineiro. Eu aprendi esse negócio. Mas a Bíblia vai dizer que ele disse assim: tem um problema. Qual que é o problema, pregador? É que o homem só carrega a arca de Deus no carro do boi até chegar na ilha de Nacon. Ai, ai, ai. O homem só faz até Deus olhar do céu e dizer assim: eu vou dar um basta nessa situação. Eu vou fechar a torneira da graça. E eu quero ver até onde ele vai sem a minha presença. Aí Jesus olha e disse assim para o viticultor: corta essa figueira, porque há 3 anos, ministério terreno de Cristo, eu venho procurar frutos nessa figueira e eu não encontro. Então ela não vai ficar ocupando espaço inutilmente na terra. Mas tem muita gente, pregador, mas tem lugar para você. Mas muita gente já faz. Deus está dizendo que é você que ele escolheu. Glória a Deus. Aí vai Elias lá no monte, né? Senhor, tem 7.000. Senhor, Jezabel matou todos os teus profetas. E segundo os historiadores, havia 70.000 discípulos na escola de profetas de Samuel. Se tinha 70.000 discípulos na escola de profeta de Samuel, irmão, eu posso aqui fazer uma conta rápida. Sobrou apenas 10%, porque quando ele disse assim para Deus: Senhor, mataram todos os teus profetas e só eu sobrei aqui em Israel, e eu sei que se eu não fugisse, Jezabel iria me matar também. Deus lá disse assim para Elias: Elias, tem 7.000 joelhos. Ou seja, tem 10% dos profetas de remanescente. Tem remanescente aqui nessa noite? Glória a Deus. Que os seus joelhos não se curvaram perante Baal e nem a sua boca o beijou. Aí Deus disse assim: Elias, se eu quisesse, eu usaria lá 7.000, mas eu quero você, Elias. Levanta e volta pelo teu caminho. Porque sobrou quantos? 10%. Aí a Bíblia diz que o homem vai dizer assim para o viticultor: corta e atira ela no fogo, consome com ela, porque ninguém vai ficar aqui sem produzir nada. Não vai se alimentar da terra, dos nutrientes da terra, não vai se alimentar, não vai fazer a fotossíntese, se alimentar das vitaminas do sol, da luz, e não vai produzir nada. Ninguém vai viver inutilmente aqui. Tem que produzir alguma coisa, tem que tirar a capa. Além da capa, tem que mostrar os frutos. Aí o homem vai dizer assim: olha o homem dizendo, Senhor, vamos fazer o seguinte: eu vou escavar ao redor dela, e eu vou colocar o adubo, o esterco, e eu vou limpar ela para ela produzir frutos.
se dentro de o Senhor voltar e não encontrar fruto nela, então eu a cortarei e lançarei ao fogo. A ordem de Deus era de 1 ano, ou seja, a figueira teria que produzir em 1 ano aquilo que ela não fez em 3. Ai. Tem gente que está aqui nessa noite esperando a hora e Deus está dizendo assim: já atrasou, já passou do tempo. Você vai ter que correr atrás do tempo aqui nessa noite e vai ter que produzir em 1 ano aquilo que você não produziu em 3. Tem gente aqui nessa noite que Deus já levantou o seu ministério, Deus já deu para ele aquilo que ele pediu e até hoje ele não está usando. Mas Deus está te dizendo aqui nessa noite, Ele está te dando 1 ano, e o tempo determinado é este ano. Esse ano é o ano de gerar. 99 não é 100, né, Peterson? E aqui é por alma, sério. 99 não é 100. E quem vive por almas não vive por aplauso, não vive por palma, não vive por resultados humanos. Ele não vive aqui nessa noite para ser aprovado por homens, mas ele vai buscar o seu resultado dentro do seu ministério. Se coloca sobre os seus pés aí nessa noite, no nome de Jesus. Se coloca sobre os seus pés. Vamos lá, segura aí nessa noite, 1 ano. Certa vez a Bíblia diz que os discípulos, que os mestres da lei se manifestam para quê? Para colocar Jesus em prova. Há pelo menos 40 parábolas dentro da Bíblia Sagrada, pastor Daniel. E Cristo, quando ele está ensinando essa parábola, ele está ensinando essa parábola com obra. Certa vez os homens se levantam, os doutores da lei se levantam para colocar Jesus à prova. Quando eles dizem assim: Senhor, quem é o meu próximo? Senhor, quem é aquele que é o meu próximo? Jesus vai dizer assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E quando ele desce de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, os assaltantes vão pegar este homem e eles vão espancar este homem, vão roubar aquilo que ele tem, vai deixar ele semi-morto na beira do caminho. Por este mesmo caminho vai descer quem? O levita. O levita era aquele que estava responsabilizado para preparar os ornamentos para a celebração do culto ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que quando ele vai ver aquele homem no meio do caminho, ele vai passar de largo e vai seguir o caminho que ele estava caminhando. A Bíblia diz que semelhantemente vai descer o sacerdote no meio do caminho. E é isso que eu amo o Messias, porque o Messias, quando ele se levanta para ensinar, ele quebra os protocolos, ele quebra os paradigmas, e ele vai dizer assim: pelo mesmo caminho descia o samaritano. E quando esse samaritano está descendo, ele está resolvendo uma guerra que existia entre os samaritanos e o judeu. A Bíblia diz que ele descia e seguia o seu caminho no seu cavalo. Por quê? Ele não era como o levita, como o sacerdote que descia casualmente. A Bíblia diz que ele seguia o seu caminho. Quem está seguindo o seu caminho, meu irmão, ele tem tempo para ajudar quem está caindo na beira dele. Quem está seguindo o seu caminho, ele tem tempo para curar quem está ferido. Ele tem tempo para colocar azeite vil na ferida de alguém que está machucado na beira do caminho. É diferente de quem está passando casualmente, de quem está vivendo essa vida, uma desventura nessa vida. Não, nós somos jovens, pessoas chamadas com o propósito de Deus. Nós temos uma chama no nosso coração e uma luz na nossa mente de dizer: eu não sou deste mundo e nem desta terra, eu pertenço aos céus. Então a Bíblia vai dizer que ele vai olhar e vai se compadecer dele, pastora Maria Teresa. E aqui vai ter a maior aula escatológica dentro do ministério de Jesus. A maior aula escatológica dentro do ministério de Jesus. Descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa a igreja, Jericó significa o mundo segura. E pega aqui nesta noite, crente tem que raciocinar logo, crente tem que ter um bom raciocínio. A Bíblia diz que este homem descia de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que ele caiu na mão dos salteadores e foi espancado por eles e roubado e deixado semi-morto na beira
Todos estes sinais já se cumpriram. E a igreja espera um momento. Aleluia. De ser arrebatada nas nuvens para o Senhor. Você está esperando o que aqui nessa noite? Você está esperando o que aqui nessa noite? Diz para o seu irmão, assim, a última hora. Talvez a gente só tenha mais esse tempo. A Bíblia diz mais um pouquinho de tempo. Talvez você tenha só mais um ano. Mas sabe qual que é o problema da nossa igreja? A jovem está preocupada em casar. O jovem está preocupado em casar. Os irmãos estão preocupados em ter aquilo que é de melhor na terra. Não é errado, irmão, não é. Mas acima de tudo a Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar. Aleluia. Buscai em primeiro lugar. Antes tem o seu prazer. Ou seja, eu preciso priorizar o meu ministério. Você só tem esse ano. Feche o seu olho aqui nessa noite. Talvez nós só temos esse ano. Feche o seu olho aqui nessa noite. Filho de um pastor amigo meu, 21 anos de idade. 21 anos de idade. Teve uma parada cardíaca. Cheio de projetos, cheio de planos. E o Senhor recolheu a sua vida. Talvez você diz assim: eu estou muito novo para fazer. Eu estou muito velha e não tenho mais força. Mas Deus está te dizendo hoje aqui nessa noite: só faz. Só vai. Só tenha coragem. Porque o que eu prometi eu vou fazer. Fecha o seu olho, dá a mão a essa pessoa que está do seu lado. O primeiro fogo que foi aceso no tabernáculo não foi o homem que produziu. O primeiro fogo que foi aceso no tabernáculo foi Deus que criou. O sacerdote preparou o altar, preparou a lenha. Deus mandou fogo, Peterson. Quando Deus mandou o fogo, Levítico 6,13, que foi lido aqui na dança da primeira essência, né? É esse o grupo que apresentou aqui nessa noite. Quando Deus acendeu o fogo, mandou fogo na lenha, Ele deu a ordem para os sacerdotes do deserto: esse fogo aí não pode se apagar. Por quê? Vocês não podem acender o fogo no altar. Esse fogo, ele deve ganhar combustão e continuar queimando. Porque o altar tem que ter fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe por que o fogo que você tem na sua vida queima e não te consome? É porque é Deus que acendeu ele na sua vida. E não tem jeito de Deus acender o fogo e você querer acender o outro. A minha geração não pode ser como Nadab e Abiú, que entrou no templo e acendeu um fogo estranho dentro do tabernáculo para ser consumido por Deus. Não. Nessa noite eu vou manter a mesma chama que Cristo acendeu, que os discípulos se queimou nela, que os apóstolos manteram no seu ministério, que os profetas caminharam com ela e que a igreja precisa caminhar com ela aqui nessa noite. Então não vem para cá com o seu jeito, não vem para cá com o seu trejeito, não vem para cá com a sua esquisitice, porque aqui nessa igreja quem manda não é a pastora Maria Tereza, não é o pastor Daniel, não é os obreiros, não é o seu líder. Aqui nessa igreja quem manda não é você. Se você sair, a igreja continua. Se você cair, a igreja fica de pé. Aqui quem manda é Jesus. Então vamos andar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele, prosseguir com Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. Fecha seu olho. Senhor, a Tua palavra aqui nessa noite foi lida, pregada e ministrada, Senhor. O que eu te peço aqui nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, ora comigo aqui nessa noite, é que a Tua igreja possa compreender a Tua palavra, e ao entender a Tua palavra aqui nessa noite é ser revestido por ela, Senhor, e caminhar dentro dos Teus vernáculos, dentro da Tua palavra, meu Pai, dentro do Teu ministério, Senhor, de
ensinou para cada pessoa aqui nesta noite, em nome de Jesus. Deus, a palavra que foi ministrada aqui nesta noite não é minha, a palavra é sua, Senhor. E nesta noite, meu Pai, a tua palavra, não é eu, a tua palavra que foi conduzida aqui nesta noite dentro do ministério, Senhor, do Senhor. Meu Pai, nos fez entender que não basta apenas termos o nome de crente, que não basta apenas falarmos como crente, que não basta apenas ter a aparência de crente, Senhor. Que isso é importante, na verdade é importante, Senhor, mas o mais importante aqui nesta noite, Senhor, é viver aquilo que o Senhor deu e entregou para a tua igreja dentro da nossa essência. É quando nós abrimos a nossa boca, embora como Pedro talvez estamos no pátio da crucificação, fugindo do seu chamado, alguém consiga olhar para nós, entender e dizer assim: você é um deles, porque você anda como ele, você fala como ele, você veste como ele vestiu, e você é como ele foi. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas aqui nesta noite que, como Pedro, está fugindo do seu ministério, como Jonas, Senhor, está desobedecendo o seu chamado, ao invés de ir até Nínive, está pegando navio, meu Pai, e está indo para Tarsis, está embarcando em uma navegação em Jope, meu Pai, indo até a Tarsis, meu Pai. Mas nesta noite, em nome de Jesus, nos faz entender que a tua vontade, Senhor, que nós não podemos dominar o Senhor, que nós não podemos negar a sua vontade, a sua ordem, Senhor, porque a sua ordem é imperial, e quem manda na igreja, meu Pai, é o Senhor, quem manda na nossa vida é o Senhor. É por isso que um dia o Senhor escolheu, meu Pai, nos escolheu, e a tua palavra disse, meu Pai, que o Senhor é eterno, porque antes que houvesse dia o Senhor é, e a tua palavra diz que antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, e para as nações o Senhor nos criou como profeta. Meu Pai, nós não somos deste mundo, não somos dessa terra, nós somos do céu, Senhor, e estamos aqui, meu Pai, não como seres humanos para viver experiências naturais, meu Pai, no nome de Jesus, não como seres humanos para viver experiências espirituais, nós estamos aqui como seres espirituais vivendo experiências humanas, Senhor. O que eu te peço aqui nesta noite, Jesus, é que o Senhor possa sacudir aqui nesta noite, neste lugar, meu Pai, que no nome de Jesus, meu Pai, o ministério desta igreja possa ter um olhar clínico, meu Pai, aqui nesta noite, meu Pai, de procurar frutos, meu Pai, nos ministérios e na figueira, que alguém que está vivendo apenas de aparência, Senhor, que ele possa no nome de Jesus produzir, meu Pai, no nome de Jesus, um trabalho, um tratamento espiritual, que ao redor dele possa ser escapado, meu Pai, para ver se está faltando, meu Pai, alguma coisa, alguma célula, algum organismo, meu Pai, na terra, para que ele possa produzir frutos. Comece, Jesus, a escavar as igrejas, os ministérios, meu Pai, este lugar, o Boa Vista, que eu te entrego nas tuas mãos, e em nome de Jesus, meu Pai, aduba a terra e prepara essa figueira para produzir frutos, meu Pai, não frutos apenas para servir ao homem, mas para servir o Criador, meu Pai, que não viva, meu Pai, levanta uma geração que não viva de aparência, mas que viva de resultados para a glória do nome do Senhor. Uma geração como João e Pedro, que quando foi para a porta do templo Formosa, ele não tinha ouro nem prata, mas que uma coisa, meu Pai, eles tinham: a unção de Deus que não pode ser tirada da nossa vida, meu Pai, porque eu consigo viver sem fama, nós conseguimos viver sem nome, nós conseguimos viver sem dinheiro, mas se tem uma coisa que nós não conseguimos viver, meu Pai, é aquilo que Davi escreveu dizendo: não me lances fora da tua presença, e nem retira-te de mim a teu Espírito. Nós não podemos viver, meu Pai, sem a tua presença, sem a presença do Senhor não dá, meu Deus. Então, no nome de Jesus, derrama aqui nessa noite da tua presença e nos faça produzir frutos de 30 a 60 e de 60 a 100 por um, para a glória de Deus. Olha para o seu irmão e diz assim: o irmão Pablo orou e disse assim: Senhor, nos exorta, fala conosco, do jeito que o Senhor quiser. A culpa não é minha, viu, irmãos? Eu não prego para garantir a segunda volta, não prego para abrir a agenda, eu prego para falar aquilo que Deus manda. Coisa linda! Eu não prego para massagear a ego de ninguém.
Eu prego para falar aquilo que Deus determinou. Então, se foi para exortar aqui nessa noite, pega essa palavra, examina ela, seja como ovelha, pega ela, remoe, joga para fora, engole de novo, coloca na boca de novo, mastiga, engole essa palavra e vai embora e diz assim: Senhor, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais fiel, porque aquele que não está pronto, irmão, para ser cobrado, ele também não está pronto para ser usado. Você pode glorificar a Deus aí nessa noite? Pensa num camarada que passou uma luta para pregar aqui nessa noite. Pensa. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, e eu estou numa tosse que é só Deus para ter misericórdia. Mas se tem uma coisa que eu nunca faço, minha esposa até brigou comigo, né? Que às vezes eu saio para pregar, eu estou rebentado. Eles falam assim: liga lá em cima, você não está com condição, a voz não está boa, a garganta não está boa. Eu já subi no altar, irmão, de tudo em qualquer jeito que você pensa, imagina, ruim, fisicamente fraco, cansado, passando mal. Mas eu nunca subi no altar sem entregar tudo. Deus Jesus. Nunca subi no altar sem dar tudo. Coisa linda. Estava numa tosse, no final da mensagem, acho que os irmãos perceberam, né, que ela vem voltando. Mas graças a Deus, Deus nos deu graça e nós estamos aqui nessa noite para fazer o que Deus determinou. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os ministérios dos irmãos. Abençoe a vida deles. O Senhor te levante no nome de Jesus. Vai ser um divisor de águas para a nossa geração. Com graça, com poder e autoridade. Em nome de Jesus.